Em primeiro lugar, bom dia a todos. É realmente emocionante ver esse auditório lotado. Isso é extremamente gratificante para nós da área da segurança, higiene, medicina do trabalho. Vemos o interesse na prevenção, né, de acidentes e doenças ocupacionais. Eu gostaria, antes de iniciar a minha apresentação, parabenizar o Tribunal Regional do Trabalho por essa iniciativa. Eu creio que esse engajamento da justiça, junto à área de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, trará frutos muito grandes. E isso é extremamente importante e agradeço de ter sido convidada a poder estar aqui, passando um pouco de informação sobre a história da legislação. Nós vamos fazer aqui uma evolução histórica, tentar mostrar para os senhores como é que foi sendo tratada a área de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais na nossa legislação. Vocês vejam que desde 1946 já havia essa preocupação no Brasil. Então a nossa Constituição de 46 já previa como um dos direitos dos trabalhadores a higiene e segurança do trabalho. Então a preocupação legal é bastante longa. Só que a implantação, realmente, das medidas é que acabou caminhando um pouco mais lento do que deveria. Né? Em 67, novamente, quando houve a mudança da Constituição, novamente se deu aos trabalhadores o direito à higiene e segurança do trabalho. Em 88, com a nossa Constituição atual, ficou também explicitado que era direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E na Constituição de 88, a meu ver, infelizmente, foi institucionalizado o adicional de insalubridade e periculosidade a nível constitucional. Então, hoje, a remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas, sendo que as penosas ainda não há regulamentação com relação a elas, é um direito constitucional. Quando nós entendemos que o direito constitucional dos trabalhadores é não estar exposto a nenhuma condição insalubre ou perigosa. O adicional de insalubridade, que ele traz grandes discussões, porque nós técnicos somos completamente contrários a ele, porque o adicional de insalubridade nada mais é do que a confissão de que eu estou num ambiente que vai me causar um dano à saúde ao longo do tempo. Mas ele foi criado no nosso país quando se criou o salário mínimo. Junto com o salário mínimo, veio esse acréscimo de remuneração, e vocês vejam que já lá em 1940, ele já veio com esses percentuais que nós conhecemos até hoje, de 40%, 20% ou 10% em cima do salário mínimo. Foi quando houve a criação do salário mínimo. Na CLT, ele só veio a ser incorporado em 1977. Então inclusive existe uma parte que nós não vamos entrar aqui, que não é o motivo da nossa apresentação, que existe até um vácuo onde nós não sabemos até se ele estava realmente legal ou não, o pagamento de um adicional de insalubridade. Mas em 1977 ele foi incluído na CLT, onde os exercícios do trabalho em condições insalubres passa a assegurar a percepção de um adicional e se mantém aqueles percentuais de 40%, 20% e 10% em função do risco a que o trabalhador está exposto. Como nós já dissemos, em 88 ele galgou o posto constitucional, quer dizer, ele passou a ser garantido pela Constituição. Em termos de marcos históricos, nós estamos tentando fazer aqui uma evolução histórica da legislação. Então, nós temos que, em 67, uma parte importante na prevenção de acidentes foi quando o Decreto-Lei número 229 alterou a CLT e tornou obrigatório o serviço especializado.
o serviço especializado é a primeira grande semente da prevenção dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Só que, quando houve a criação, não necessariamente esse serviço se implantou no país. Então, nós vamos verificar que somente em 72 é que este serviço foi regulamentado através de uma portaria ministerial, que é a portaria 3.237. Em 69, a Fundacentro iniciou as suas atividades. Da mesma forma, ela também havia sido criada em 66, mas de 66 a 69, ela ficou apenas no papel e em 69 ela começou de uma forma bastante tímida e pequena a sua atuação. Em 77 é que houve uma grande mudança na área de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Porque em 77 foi alterado todo o capítulo 5º da CLT, que trata da segurança e saúde do trabalho. E este capítulo ele já veio com moldes modernos, com informações mais atuais, com exigências maiores voltadas para a prevenção. Em 78, aconteceu a portaria 3214 de 78, que ela é bem conhecida na área de prevenção de acidentes ocupacionais, que ela veio regulamentar o capítulo 5º da CLT. Em 94, nós tivemos na área de doenças ocupacionais um grande marco, que foi a criação da NR9. Na verdade, a NR9 ela já existia, mas ela passou por algumas transformações. Ela iniciou apenas definindo riscos ambientais, posteriormente ela foi alterada, passou por uma fase que ela inclusive prestou um desserviço nacional, porque ela estabeleceu que os riscos ambientais incluíam os riscos de acidente, o que era uma informação errônea. E em 94 ela voltou à sua base, mas aí com uma condição muito especial, onde foi criada essa NR9, onde ela deixou de se preocupar apenas com uma parte pontual, mas passou a gerenciar riscos. Então, este é um grande marco de mudança. Ao mesmo tempo, porque inclusive essas duas normas foram feitas paralelamente. Quando nós tínhamos reuniões na Fundacentro dos grupos de trabalho, normalmente estava um grupo numa sala, outro grupo na outra sala, e havia trocas de informações entre os coordenadores para que elas pudessem estar bastante engajadas umas com as outras. E o programa de controle médico de saúde ocupacional também foi revolucionário naquela época. A partir daí, muitas das normas regulamentadoras que foram sendo alteradas no decorrer do tempo passaram a buscar um pouco dessa filosofia que foi trazida para a NR9 e para a NR7. Como nós já dissemos, em 77 nós tivemos a alteração do capítulo da CLT, que tratava da parte de segurança, higiene e medicina do trabalho. E eu agora vou tentar mostrar como é que funcionou essa nova portaria. Quando houve a alteração da CLT, ela precisava ser regulamentada. Na época, o ministro do Trabalho era o ministro Arnaldo Prieto. Ele era um engenheiro civil, ele era uma pessoa extremamente operante, quer dizer, ele não era apenas um político, ele era uma pessoa realmente de colocar... já tinha trabalhado muito na área, tinha uma preocupação muito grande com os acidentes de trabalho, e ele pediu à Fundacentro que ela elaborasse uma norma para regulamentar a CLT. Mas ele colocou, não deu nenhuma restrição, não ficou preocupado que na hora que nós fôssemos fazer essa regulamentação, nós estivéssemos preocupados com problemas econômicos, com problemas entre trabalhadores e empregadores. Não, sabe, vocês têm que fazer o que há de melhor. Vocês têm que buscar o que há de melhor no mundo e tentar colocar dentro das condições limitadas que o Brasil possuía naquela época. Na época, o superintendente da Fundacentro era Eduardo Gabriel Saad. E
Dr. Saad também era imbuído desse mesmo espírito de realmente voltado à prevenção, de que nós não tínhamos que reduzir a quantidade de acidentes de trabalho, que foram apresentados hoje os números, mas se nós fôssemos ver os números que existiam na época, proporcionalmente à quantidade de trabalhadores, era assombroso. O país é outro hoje, comparativamente àquela época. E o Dr. Saad, como ele era um jurista, ele viu que essa regulamentação ela teria que ter uma outra forma do que aquela que correntemente era utilizada até aquela data. Naquela época, em especial, os senhores magistrados, os advogados, vão lembrar alguns, pelo menos que tenham consultado legislações anteriores, que tudo era em cima de portarias, e quando se revogava uma portaria, era uma nova portaria, e era extremamente difícil de se localizar o que é que estava vigindo no país na matéria de segurança e saúde do trabalho. Se era difícil aos advogados, vocês imaginem a dificuldade para os trabalhadores, para os empregadores e para nós profissionais da área. A gente não sabia exatamente o que é que nós deveríamos cumprir, porque para nós era extremamente difícil chegar às informações corretas, porque especialmente o profissional, o trabalhador e o empresário, eles não têm esse acesso tão fácil à legislação. Hoje, a internet até ficou mais fácil, mas naquela época era extremamente difícil. Então ele imaginou algo que fosse perene. E qual foi a ideia dele? Né? Primeiro, ele, da mesma forma que o ministro Prieto, quando ele passou para nós técnicos que nós deveríamos elaborar essas regulamentações, ele deixou bem claro: vocês não têm restrição nenhuma, vocês só se preocupem de que as normas que estiverem sendo feitas, elas têm que ser cumpridas de norte a sul do país. Não pode ser uma norma, porque a Fundação da sede em São Paulo não é uma norma para São Paulo, é uma norma para o trabalhador brasileiro como um todo. E assim surgiu a Portaria 3214, que qual é a grande virtude da portaria? A portaria, ela congrega normas regulamentadoras. E hoje, nenhum de nós, pelo menos, talvez as pessoas do mundo jurídico, até conheçam o número de uma ou outra portaria que alterou uma portaria, uma NR anterior. Mas, por exemplo, eu mesma, que ajudei, colaborei e fiz a NR9, eu não tenho a menor preocupação e nem sei qual é o número da portaria que introduziu a NR9 em 1994. Eu sei que hoje nós temos a NR9 vigente. É óbvio que se a gente for nos livros, elas estão lá, os números das portarias que fizeram alterações. Mas qualquer um de nós hoje, para sabermos quais são as nossas obrigações, só temos que examinar as normas regulamentadoras. Então, na verdade, ela, na época, tinha 28 NRs. Sendo que hoje ela já cresceu bastante, especialmente nessa última década, nesses últimos anos, ela acabou alcançando já as 35 NRs. E a NR 35 vai ser objeto, inclusive, da apresentação do nosso colega. Então, aquilo que nós tínhamos dito, hoje nós conhecemos as NRs, não precisamos nos preocupar com número de portarias. Os próprios livros hoje, eles são livros consolidados. Quer dizer, a ideia do Dr. Saad foi, se nós temos códigos para o processo civil, se nós temos código civil, código penal, por que não termos algo similar a um código na área de segurança, higiene e medicina do trabalho? E nós acreditamos que a facilidade de acesso à legislação contribuiu bastante para que as empresas soubessem o que elas tinham que cumprir, para que os trabalhadores soubessem os seus direitos, para que a fiscalização soubesse o que ela tinha que fiscalizar. E com isso, ajudar na prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais. Como ela foi elaborada? Vejam que
esta norma, normas regulamentadoras, como eu disse, eram 28 normas regulamentadoras, originalmente, em 1978. E ela foi feita por apenas 19 técnicos, na época foram só os técnicos da Fundacentro. Todos nós estudávamos bastante, éramos bastante jovens ainda na época, mas estudávamos muito. E quando recebemos essa missão, fomos buscar tudo que havia de legislação no mundo. Mas em 2 meses, nós tivemos essa missão de preparar toda a documentação. Ela saiu pronta da Fundacentro para ir para o Diário Oficial. Ela, lógico, depois passou para o ministro, aprovou, mas ela foi montada integralmente na Fundacentro. Na época não havia computador. Nós tínhamos que fazer aquilo com máquinas de escrever. Na hora em que nós fazíamos, por exemplo, vocês vejam na parte da higiene, que é a parte que estava afeta ao meu grupo, nomes de agentes químicos bastante complexos. Quando as secretárias datilografavam, nós tínhamos que comparar o original manuscrito com o original datilografado. Se havia erro, tinha que redigitar tudo, porque ainda nem tinha aquela IBM que fazia as autocorreções, né? Então, aí quando se digitava de novo aquela página, às vezes errava-se um outro. Então, na verdade, essas 19 pessoas, elas foram responsáveis não só pelo trabalho técnico, mas fomos responsáveis pelo trabalho de revisão do conteúdo digitado. Digitado não, datilografado. Ela teve uma revisão jurídica pelo José Eduardo Saad, que era do Ministério Público, e elas eram assim constituídas. Né? Eu pus aqui em vermelho as que estão vinculadas com a saúde ocupacional, porque o que acontece? Na hora de se fazer as normas, a área de segurança, como ela tinha muitos aspectos a serem abordados, ela teve que optar por cada aspecto da segurança era abrangido por uma norma regulamentadora. Na área de higiene, quando nós tratávamos de riscos ambientais, nós optamos por apenas 2 NRs. A NR9, que falava a definição dos riscos ambientais, que felizmente deu um espaço para depois estar a atual NR9, que implantou o PPRA, e a NR15, que regulamentava as atividades de operações insalubres. Depois você tem, quer dizer, na segurança todas estas, e estas são as novas NRs criadas a partir de 97. E os senhores vão verificar que existe uma mudança na cultura da NRs, porque essas NRs elas estão normalmente por setor de atividade. Então, vai ter o portuário, a aviário, a agricultura, ela vai indo por setores. Na verdade, o artigo 157 da CLT, ele é bem claro e bem explícito, que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, não há desculpas para as empresas não implantarem as medidas de controle para poderem atender todas as normas regulamentadoras, tanto de segurança, quanto de higiene, quanto as áreas de saúde. Em termos da higiene, novamente, levantando que em 1994 houve essa alteração e esse programa de prevenção de riscos ambientais, ele mudou o panorama nacional em termos de como abordar os ambientes de trabalho. Por quê? Porque ele tirou, como existe aquela determinação da CLT, de que o empresário é obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas. Ele é responsável pelos seus trabalhadores, por dar um ambiente saudável aos seus trabalhadores. A NR9, ela trabalhou em cima de resultados. Ela deixou de ficar exigindo que ele preenchesse as tais condições, que mostrasse isto pontualmente ou aquilo pontualmente. Ela queria o quê? Que ele estabelecesse os seus prazos para atender as medidas de controle
E o que se exigia no final era a medida de controle. O que se precisava era que ele oferecesse aos trabalhadores condições adequadas para que ele não tivesse doenças ocupacionais. E ela foi mais longe. Ela, ciente, né, o próprio grupo que elaborou essa NR9, e essa NR9 ela teve a participação não só da Fundacentro, mas teve participação da universidade, de sindicato, de só pessoal técnico, mas com grande experiência já na área de gênero. Ela foi mais longe, ela inclusive criou hierarquias para o controle, que ainda hoje não são bem entendidas e bem cumpridas no país. Porque se nós formos olhar a NR9, os equipamentos de proteção individual são a última opção. E eles só são permitidos enquanto as medidas de controle estiverem em implantação ou quando as medidas de controle forem inviáveis. Infelizmente, este conceito da NR9 ainda não é bem entendido, não é bem aplicado, nem pela fiscalização, nem pelos trabalhadores, nem pelos empregadores, e acredito até que nem tanto pela própria justiça. Porque às vezes se permite o EPI e se aceita. Lógico, na NR15 ele diz que neutraliza. Mas, se nós olharmos a NR9 só vai permitir a neutralização quando não houver outra situação ou enquanto estiver sendo adotada a medida de controle. Pode ser até que num planejamento a medida de controle demore 3 anos. Num sistema de modificação completa da planta, pode demorar um tempo grande. Mas, passado aquele tempo, que é um cronograma que é feito pelo próprio empresário, o EPI não poderia mais estar sendo usado e sendo aceito como neutralizador das condições de exposição que geram risco à saúde do trabalhador. Na verdade, a eliminação, eu estou focando bastante na parte de doenças ocupacionais, na parte de higiene ocupacional, porque os senhores terão várias outras palestras na área de segurança, especificamente na área de segurança de construção civil. Então, eu vou focar bastante nesta área. A eliminação da insalubridade, ela, na verdade, se consegue com o cumprimento dos limites de exposição. E esses limites de exposição, eles estão vinculados ao agente, ao tempo de exposição e à concentração ou intensidade do agente. Aqui nós começamos a ter um problema inicial da nossa NR15. Ela tem um conceito de limite de tolerância errado. O que acontece? O limite de tolerância, pelo conceito legal, seria a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Eu explico esses 2 erros que foram cometidos na época da NR15. O primeiro, intensidade máxima ou mínima, porque o limite de tolerância é só a máxima, não teria o mínimo. Só que na época, a iluminação nos locais de trabalho era totalmente deficiente. E a iluminação, ela não causa uma doença, a iluminação deficiente não causa uma doença ocupacional, mas ela causa acidentes do trabalho. E nós entendemos na época, como a iluminação estava vinculada com a higiene naquele período, nós entendemos que se nós colocássemos na NR15, esse seria o primeiro ponto a ser atacado, porque era de fácil solução, barato, e ele ajudaria muito no controle dos acidentes do trabalho. Então foi colocado esse mínimo, porque no caso da iluminação, nós não tínhamos um máximo, nós tínhamos um mínimo exigido para que a gente pudesse ter uma atividade segura. Com relação a não causar dano à saúde, isso foi um problema que nos foi imposto por problema legal do Ministério do Trabalho. Não foi nem o Dr. Saad, nem foi o revisor, que foi José Eduardo. Foi em cima de que a lei não poderia usar o termo correto de que a maioria dos trabalhadores poderia sofrer danos à saúde.
que a lei tinha que ser taxativa. Então vamos ver o conceito correto. O conceito correto é: acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa estar repetidamente exposta sem sofrer efeitos adversos na sua saúde. Por que acredita-se que a maioria? Primeiro, porque os estudos eles vão evoluindo com o tempo. Os estudos são iniciados em cobaias. Depois, eles são transferidos para estudos industriais. Você imagina que você está numa condição segura e acompanha pessoas dentro da sua vida industrial. E o que acontece? Pode ser que daqui 10, 20 anos, você chegue à conclusão: não era seguro. E você é obrigado a baixar os limites. Além disso, também nós temos a suscetibilidade individual. Os senhores sabem que tem pessoas que ficam mais resfriadas do que outras, expostas no mesmo ambiente de trabalho. Nem precisa ser ambiente de trabalho, dentro do próprio ambiente familiar. Então, esse acredita-se é aquele que vai garantir cerca de 95% das pessoas não terão. O restante deve ser controlado pelo Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Tá? Verificar quem é suscetível e afastar esse trabalhador. O nosso trabalho na época ele foi baseado nos limites da CGIH e foram adequados à jornada do Brasil. A jornada americana era de 40 horas, a nossa era de 48, existia uma fórmula recomendada para adequação que fazia com que houvesse uma redução de 22% relativamente aos limites americanos. Estes são os anexos, né? O problema é assim, a área de segurança foi muito bem atualizada no decorrer do tempo. A NR15, ela ficou parada em 1978. Ela não evoluiu. Então nós temos pequenas alterações pontuais. Quando nós fizemos a portaria 3214, a Fundacentro havia se comprometido de a cada 2 anos fazer uma revisão, para que as normas estivessem sempre atualizadas. Nós cumprimos o nosso papel, nós fizemos em 1980, aprimorando, melhorando, vendo o que havia de errado e tentando melhorar. Em 82, novamente, mas infelizmente não foi dado seguimento a isso pelo Ministério do Trabalho, e a NR15 está parada desde 78. Qual é o resultado desta parada no tempo? Os limites que na época eram limites atualizadíssimos, da NR15, hoje, 52,3% dos limites que nós temos na nossa legislação são superiores aos limites aceitos internacionalmente. Vejam que nós temos limite, 11% dos limites estão 30 a 99 vezes acima do limite permitido. Nós temos 2% dos limites que estão acima de 100 vezes o limite permitido. Então vocês percebem que nós estamos expondo os trabalhadores, a lei está expondo os trabalhadores a condições de grande risco à saúde deles. Isso é só para os senhores conseguirem enxergar o desserviço, né, de não se fazer a atualização da NR15. Eu trouxe alguns exemplos. O tolueno é um solvente bastante utilizado, é usado também na construção civil, só para os senhores verem. O limite, na época, o 78 ppm, ele estava de acordo com aquilo que se entendia adequado para a proteção do trabalhador. Hoje, o limite no Brasil deveria ser, para a nossa jornada de 44 horas, 17,6 ppm. Isso quer dizer que, se nós expusermos o trabalhador ao limite estabelecido na NR15, nós estamos expondo ele a 4,4 vezes mais do que poderia ser aceitado. Com relação ao asbesto, a nossa legislação, ela, na verdade, está 22,7 vezes acima do limite permitido. Com relação à parte dos fabricantes e a parte da mina, existe um acordo com os trabalhadores que faz com que seja cumprido 0,1 fibra por centímetros cúbicos. Mas para outros trabalhadores que estão na construção civil, não existe esse tipo de acordo. Então, se nós respeitarmos os limites, ainda assim nós estamos expondo o trabalhador a uma condição muito grande.
No caso do cloreto de vinila, que é utilizado para a fabricação de plástico, a condição é pior. O limite brasileiro é 177 vezes acima do limite estabelecido pela CGIH. E vocês viram que eu pus aqui, sempre para vocês, quais são os riscos. Eu estou pondo substâncias que vocês viram que são cancerígenas, o dano que causa o trabalhador é bastante grande, não é uma brincadeira. Tá? No caso do 1,3-butadieno, que é utilizado na fabricação de borracha, vocês vejam que ele é 443 vezes acima daquilo que o trabalhador poderia ser exposto. Então, na verdade, vocês vejam que a União, ela acaba até sendo responsável, porque a União, através da sua legislação, está dizendo que aquele limite não causará dano à saúde do trabalhador. É uma situação bastante perigosa. A NR9, ciente desse problema, dessa dificuldade de alteração da NR15, ela usou um caminho. Todas as substâncias que não tivessem limites estabelecidos na NR15 deveria ser utilizado ou os limites da CGH ou limites que venham a ser acordados entre o Sindicato dos Trabalhadores e a empresa. Por exemplo, se alguém é da França, uma atriz da França, pode não querer usar o limite da CGH, mas utilizar o limite francês. Isso se houver uma negociação coletiva, não haveria problema nenhum. A BHO ela traduz esse livro para facilitar a aplicação por todos os profissionais, para o conhecimento de todos os trabalhadores e empregadores. Mas acho que, infelizmente, esse item não é ainda muito bem conhecido, inclusive, da área jurídica. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no caso específico da construção civil, nós temos o cimento está no anexo 13 qualitativo, insalubridade de grau mínimo, e dizendo só quando tiver grandes exposições à poeira. Na verdade, pela NR9, no nosso país, hoje, o cimento tem limite. Não para fins de caracterização de insalubridade. Nós estamos falando agora na parte de prevenção, na caracterização de uma doença ocupacional. Nesta hora, o limite a ser utilizado é o da CGH, que deve ser adequado à jornada do trabalhador, ou algum outro que tenha sido negociado. Então, fica muito claro que não é suficiente atender somente a NR15. Tem que ser cumprido as medidas de controle, tem que buscar a NR9 e, independente do que a lei exigir, cada empresa tem que sempre manter o seu ambiente dentro das condições mais adequadas possíveis. Porque as consequências são para os dois lados, tanto para os trabalhadores como para a empresa. Para o trabalhador, nós vamos ter as doenças ocupacionais, podemos ter a perda auditiva, que hoje nós temos uma quantidade enorme, câncer, silicose, alterações do sistema nervoso central e outras doenças. E para a empresa, ela também tem um dano grande, que ela tem a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Se ficar comprovada a negligência dela na manutenção das condições do ambiente de trabalho, ela pode ser responsabilizada criminalmente em caso do trabalhador adoeça ou venha a falecer. Então, para finalizar, é urgente que adotemos, implantemos boas práticas de trabalho, que o nosso objetivo não é só não pagar adicional, o que nós queremos é que o trabalhador consiga chegar na sua aposentadoria, na sua velhice, com saúde, para que ele possa aproveitar tudo aquilo que ele merece em função do trabalho realizado durante toda a sua vida. Obrigada. Bem, senhores, bom dia. Queria cumprimentar o TRT na figura dos juízes pela iniciativa desse encontro e discutir segurança, falar sobre prevenção de acidentes
e preservação da saúde do trabalhador é fundamental, e a gente só vai atingir esse objetivo se nos unirmos todas as entidades, sindicatos, trabalhadores, empresários, né, para atingir essa nossa missão. Queria cumprimentar Damásio também, nosso presidente. Irene, adorei a sua apresentação e vi aspectos que eu desconhecia com relação à criação do módulo, achei fantástico. E cumprimentar também os sindicatos trabalhadores da construção pesada e juntamente com o TRT, que me convidaram para estar aqui fazendo essa apresentação. Estou mostrando agora uma imagem para vocês que é uma obra da construção civil, antiga. Uma vez eu perguntei em um evento, onde fica essa obra? Aí alguém da plateia falou que era Los Angeles, né? Mas só para retificar, isso fica no Egito, né? E essa obra tem 5.000 anos de existência. E eu me pergunto para vocês, quais eram as regras de segurança para a prevenção de acidente nessa época? Quais eram? Mas desde aquela época, para o faraó, era ruim o acidente de trabalho e era ruim a doença, porque ele tinha que repor aquele trabalhador. E trabalhar para a construção de uma pirâmide, que era o túmulo do deus, que é faraó, era uma honra para qualquer cidadão egípcio da época, né? Então não existiam regras escritas, mas eu só queria começar a nossa apresentação mostrando que tudo que a gente vai falar aqui é com relação ao trabalhador, é com relação a gente, a pessoas. Mesmo não existindo regras ou normas de segurança, todos nós temos o dever moral de preservar a vida e a saúde das pessoas, independente de se estamos trabalhando ou não. Se não existissem normas, existiria a obrigação moral da gente não aceitar que alguém deva morrer ou se adoecer em função de um trabalho, de uma atividade. Então vou mostrar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: desde épocas antigas, regras também já existiam com relação à preservação de acidentes. Pesquisando, a gente descobriu que na Bíblia, que foi escrita em 1470 a.C., há mais de 3.000 anos, já existia uma regra específica para a prevenção de acidente, que estava escrito em Deuteronômios: quando edificares uma casa nova, nós estamos falando da construção civil agora, né? Farás um parapeito no terraço para que não ponhas culpa de sangue na tua casa se alguém de algum modo cair dela. Ou seja, é uma regra de 3.000 anos de existência ou mais, que obriga você a colocar uma proteção coletiva para evitar a queda do trabalhador na construção civil. Então, existem regras morais, né, que já nos obrigavam a cumprir certos preceitos com relação à preservação de acidente de trabalho. Então, os Estados Unidos começou a criar uma norma de prevenção de acidente com queda, que o primeiro item utilizado foi amarrar o trabalhador com uma corda pela cintura. Com a queda, o trabalhador continuou morrendo. Aí passaram a usar um cinto abdominal e ele continuou morrendo. Então, hoje, a gente vê que a evolução da segurança da preservação do acidente com altura é até recente, né? Mas, como foi apresentado pela doutora Irene, evidentemente, todo o histórico da segurança, então a gente tinha um panorama nessa época, e hoje a gente evoluiu muito. E o que aconteceu então de lá para cá? Nada. Apesar de termos regulamentações, temos normas, temos novas tecnologias, a gente continua tendo situações de risco iminente, porque o trabalhador, por desconhecimento, ou por trabalhar numa tarefa, ou até a supervisão falha, permite que essas coisas aconteçam até hoje, né? Esse é um grande dilema nosso. Então, a preservação de acidente por queda estava pautada na construção civil, que a gente utilizava a NR18 para vários aspectos, né, junto com a NR6, que fala dos EPIs, né, para a preservação do acidente. Mas hoje, a preservação do acidente por queda não está só na construção civil, está na construção de indústrias, trabalho com equipamentos, máquinas, caminhões, com trens. Tem alguém da CPTM aqui, eu acho chato a gente falar isso, mas essa foi uma fiscalização recente que eu fiz, onde eu vi os trabalhadores sem o devido equipamento de segurança, sem estar ancorado numa linha de vida, e por incrível que pareça, a escada está ao contrário, né? O corrimão está virado para dentro ainda. Quer dizer, a gente vê uma série de aspectos. Nós estamos no século XXI, ano 2012, então a gente vê coisas incríveis. Será que eu preciso de uma norma para fazer isso? Eu acho que sim, é necessário. Trabalhos com instalações de transmissão de energia, montagem das próprias torres, trabalhos com veículos altos que podem sofrer queda e provocar queda do trabalhador, montagem de painéis publicitários. Então, o que acontecia? Foi criada uma norma em função de uma demanda
uma norma específica para trabalhar a altura que englobasse todos os ramos de atividade. E queda com diferença de nível, que existe a queda no mesmo nível, mas queda com diferença de nível, é uma das grandes responsáveis por uma das principais causas de acidentes graves e fatais em vários ramos de atividade. Só de curiosidade, depois que a gente sofre uma queda, só de curiosidade tem alguns aspectos. Na queda livre, um paraquedista, quando salta na posição deitada, a velocidade que ele atinge é de 200 km por hora. E se ele estiver caindo em pé, ela pode ultrapassar os 350 km por hora. Então, para vocês terem uma ideia, o impacto que uma queda pode causar. Eu vou mostrar agora alguns aspectos. Depois de 0,3 segundo de queda, um ser humano já atinge quase meio metro de desnível em relação ao piso que ele está. Depois de 1 segundo de queda, um trabalhador, uma pessoa, consegue atingir um desnível de quase 5 metros, atingindo uma velocidade de 35 km por hora. Depois de 2 segundos de queda, eu atinjo 20 metros de distância e uma velocidade já de 70 km por hora. E o pior, depois de 4 segundos, eu atinjo quase 80 metros, ultrapassando 141 km por hora. Então, mostrando que quando a gente faz a prevenção da queda, tem que fazer ela no princípio, porque depois que passou 1 segundo, nem o equipamento de segurança vai conseguir salvar esse trabalhador. Então, compactuando, nós temos que ter metodologias que impeçam o trabalho à altura, depois impeça a queda e se ela vier ocorrer, aí nós vamos usar o equipamento, mas de forma adequada. Bom, e aí, vou apresentar para vocês rapidamente a nova NR35. Ela foi publicada no Diário Oficial em 27 de março, então ela tem um prazo de 6 meses para ser implantada, então a partir de 27 de setembro vai ser cumprimento obrigatório por todas as empresas, com exceção de 2 itens que nós vamos ver depois. Pode passar. Quando eu tenho que aplicar essa norma? Em qualquer atividade acima de 2 metros de altura do nível inferior, onde haja o risco de queda. Nós usamos determinamos essa linha porque era o padrão que existia na R18 e não queríamos criar impacto. As normas americanas falam 1,80 m para a construção civil e 1,20 m na indústria. Mas a gente não queria confundir e pautar para um nivelamento de norma, para uma não ser contradizer a outra. Né? Então, quem lá começa? Cabe ao empregador garantir a implementação desta norma, inclusive pelas contratadas. Então, nós estamos entrando na seara jurídica da responsabilidade solidária. Só permitir o trabalho à altura após as medidas implantadas na norma. Desenvolver um procedimento operacional para as atividades rotineiras, ou seja, todo trabalhador que faz atividade à altura vai ter que ter um procedimento escrito mostrando passo a passo quais os itens que ele tem que cumprir para fazer aquela atividade. E sistematizar uma autorização. Quem trabalha à altura vai ter que ter uma autorização, que vai ter que constar no crachá, num símbolo no capacete, no uniforme, dizendo que ele está apto para fazer aquela determinada atividade. Vai ser obrigatório, além do procedimento escrito para as atividades rotineiras, eu vou fazer uma análise de risco prévia e, quando aplicável, eu vou fazer a permissão de trabalho. Nós vamos explicar isso mais para frente. Cabe ao empregador também assegurar a avaliação prévia, ou seja, independente de eu ter procedimento, análise de risco, toda vez que eu for começar um trabalho, eu tenho que verificar se aquele ambiente não está diferente do habitual para eu criar ou implantar medidas atualizadas e novas para aquela atividade. Permitir que o trabalho seja suspenso, paralisado, se houver uma situação de risco. Trabalho também realizado sob supervisão definida na análise de risco. Ou seja, isso está querendo dizer que o trabalho individual não vai ser permitido em algumas circunstâncias. Todo trabalho público vai ter que ter sempre um acompanhamento ou uma supervisão. Isso vai constar na análise de risco. E essa análise de risco vai dizer como vai ser feita essa supervisão. Todos esses documentos referentes têm que estar arquivados por uma fiscalização e o empregador ainda tem que treinar, né, qualificar, capacitar esse trabalhador. Agora vem as responsabilidades do trabalhador também, e a gente está quase repetindo, né, o artigo 157, 158 da CLT, mas fala, cumprir e colaborar nos procedimentos dessa norma. Ele tem o direito de recusa. Se ele encontrar uma atividade de grave iminente risco para si ou para terceiros, ele pode simplesmente interromper a sua atividade até que aquela situação seja corrigida. E ele também tem que zelar pela segurança e a saúde sua própria
e de outras pessoas afetadas, ou seja, no trabalho à altura, a queda ou projeção do material pode atingir terceiros que estejam na possibilidade. Então, essa responsabilidade hoje do trabalhador de também se preocupar com a segurança de terceiros. Capacitação. Esse treinamento que o trabalhador vai ter que ter, ele tem 1 ano de prazo. Então, a partir de março de 2013, isso vai ser obrigado. Mas o que eu estou sentindo é que muitas empresas já estão procurando habilitar e capacitar os seus trabalhadores já agora. Então, o trabalhador tem que ser capacitado com um treinamento com uma carga mínima de 8 horas. Antes de vocês acharem que é muito pouco, vocês vão verificar mais adiante. Então, ele vai aprender as normas, como fazer uma análise de risco, quais os riscos específicos nas suas atividades, quais os equipamentos de proteção coletiva individuais adequados à função que ele vai fazer e os acidentes típicos, tendo apenas noções sobre situações de emergência e primeiros socorros. Esse treinamento vai ter que ser refeito a cada 2 anos para todos os trabalhadores, ou pode ser abreviado quando tiver mudança de procedimento ou no evento que indique a sua necessidade. Um acidente, por exemplo, na sua empresa ou com terceiros que motivem uma alteração no meu planejamento. Essa capacitação de 8 horas pode ser feita junto com outro treinamento, desde que e pode ser abatida essas horas se existirem itens semelhantes. Então, a gente facilitamos a vida de alguns empregadores, né? E certificado. Esse treinamento pode ser feito por quem? Com um instrutor com comprovada proficiência, ou seja, alguém capacitado comprovadamente através de cursos ou períodos de experiência na atividade. Ele não necessariamente precisa ser um técnico de segurança, um engenheiro de segurança de trabalho, pode ser um bombeiro civil, um alpinista, escalador, só que todo esse treinamento vai ser feito com a supervisão de um técnico de segurança de trabalho ou um engenheiro de segurança de trabalho, que também vão assinar e se responsabilizar pelo conteúdo do treinamento. Uma coisa interessante que estava escrito lá, não precisa voltar, tem que estar consignado no registro do trabalho que ele está apto para atividade na altura também. Bom, agora a gente vai falar do planejamento da norma. Todo trabalho na altura tem que ser planejado, por isso eu faço análise de risco e crio o procedimento. O trabalhador autorizado, ele tem que ter saúde e estar apto para aquela atividade específica que ele vai fazer. Agora vamos mostrar a hierarquia, e a norma pede uma hierarquia na implantação das medidas de controle. Primeiro, eu vou procurar trabalhar na altura do chão quando isso é possível. Em segundo lugar, eu vou restringir o acesso criando equipamentos de proteção coletiva, guarda-corpos, corrimãos, para evitar a queda do trabalhador. E quando isso não for possível ou inviável, aí eu uso a alternativa de usar o equipamento de proteção individual ou até uma rede, quer dizer, para atenuar essa queda do trabalhador. Então, vou mostrar para vocês uma curiosidade, que existem circunstâncias onde a gente pode trabalhar sem subir, sem galgar altura. Meu amigo Haru me passou esse vídeo, eu vou apresentar aqui uma demolição na China, no Japão, perdão. Pistões no subsolo descem o edifício quando ele é demolido com máquinas no andar técnico. Eu comecei a adotar um critério de não precisar fazer o trabalho na altura. Mas eu acho que essa tecnologia fica inviável aqui, que deve ser muito cara. Por isso tem uma tecnologia egípcia mais barata. Isso foi feito no Egito, uma demolição sem precisar do trabalhador acessar o plano. Tecnologias mais baratas, mas não tão boas, né? É o seguinte, qual que é a solução que você adotaria hoje para evitar que o trabalhador, por exemplo, subisse no coqueiro para pegar o coco? Como é que eu adoto essa metodologia de evitar o trabalho à altura? Não vale usar machado, nada disso, né? Uma solução que já existe no Brasil e vai ser muito implantada, que facilita a vida de todo mundo, é plantar coqueiros anões, que já tem grande quantidade. Nesse caso, teve um acidente que aconteceu no Canadá e a especificação foi: o trabalhador, ao fazer a manutenção, caiu da escada, teve uma fratura no braço e queriam implantar uma sistemática para evitar que o trabalhador fosse feito em altura. E simplesmente foi adotado esse sistema. Todos os aparelhos
ficam na altura do chão, não necessitando mais da escada. Nos Estados Unidos existem lâmpadas com bocais específicos onde eu consigo fazer a substituição delas sem usar escada. Eu simplesmente uso uma vara telescópica, desenrosco o texto e faço a atividade. Então existem hoje tecnologias que me possibilitam evitar o trabalho na altura. Agora, quando não for possível, eu vou restringir a queda, usando equipamentos de proteção coletiva, proteção de periferia, de laje de obra, as famosas PTA, né, as plataformas de trabalho aéreo, elas têm sempre um guarda-corpo, então aquele guarda-corpo impede a queda do trabalhador. Aí a análise de risco vai ter que focar como fazer com que o veículo não tombe. E por fim, né, nós vamos usar os equipamentos de proteção individual para evitar a queda. Então eu uso cinto de segurança, talabartes, mosquetão, trava-queda retrátil. Aqui um exemplo, né, onde, por exemplo, a carga e descarga de caminhões, onde eu tenho que fazer um acesso, já existem sistemas onde eu coloco um cinto de segurança retrátil, acoplado no cinto de segurança do trabalhador, ele pode se deslocar, em caso de queda, esse cinto vai atenuar a queda e evitar que ele caia no solo. E o uso de redes de proteção, que em caso de falhar todos esses sistemas, ele vai ser o último amparo que vai segurar o trabalhador. Continuando falando na implantação, né, do planejamento, o trabalho à altura deve ser precedido então de análise de risco, mostrando o local, o entorno, o isolamento de área, sinalização, estabelecer os sistemas de ponto de ancoragem, aonde eu vou ancorar o meu cinto de segurança, será que ele tem resistência suficiente, as condições meteorológicas adversas que vão ter que ser entradas em conta, e principalmente, na hora de eu fazer a seleção do meu equipamento de proteção, eu tenho que levar em conta o fator de queda. E o que é o fator de queda? Vou mostrar para vocês. O fator de queda é uma relação entre a altura da queda do trabalhador, da queda livre que ele vai sofrer, com o comprimento do talabarte. Então vou mostrar para vocês só um exemplo quando o fator de queda é zero, que é a melhor condição do trabalhador. O fator zero é quando eu faço a fixação do meu sistema de ancoragem o mais alto possível. Porque em caso de queda, o impacto vai ser o menor possível. Vai ser quase zero. Então o cinto de segurança não vai ter esforço excessivo, nem o sistema de ancoragem. Agora, existe a condição, quando eu tenho o meu cinto de segurança ancorado, na altura da ancoragem que eu faço no meu corpo, que é o fator 1. Então, ele está amarrado, você viu, a ancoragem externa está feita no mesmo nível que está no trabalhador. Em caso de queda, o meu comprimento de queda vai ser exatamente o comprimento do meu talabarte, que já dá um impacto no trabalhador. E o pior caso, em várias circunstâncias, na construção civil, infelizmente existem muitos, é o fator 2, onde eu amarro ele na altura do meu pé, na ancoragem. Nesse caso, a minha altura de queda vai ser 2 vezes o comprimento do meu talabarte. Essa queda pode ser fatal, tanto pela altura, de zona livre de queda que a gente chama, quanto ao impacto, que pode matar o trabalhador mesmo usando os equipamentos. Então a norma estabeleceu uma série de critérios para isso. O risco de queda de materiais e ferramentas, trabalhos simultâneos e atendimento de requisitos de outras normas também tem que ser incorporado no planejamento. Riscos adicionais e as condições impeditivas. Quando eu não posso fazer uma atividade? Condições atmosféricas, tal, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que a norma estabelece, que eu acho bastante interessante, ela fala o seguinte, da situação de emergência e primeiros socorros. Eu tenho que reduzir o tempo de suspensão inerte. O que é suspensão inerte? Quando você cai do cinto de segurança e fica pendurado, a fivela inferior, a parte inferior do cinto, comprime e não permite a circulação do sangue, podendo causar uma trombose, um desmaio ou até a morte do trabalhador se o resgate demorar a acontecer. Então, o planejamento da obra vai ter que, da obra, do estabelecimento, da empresa, da indústria, como fazer para resgatar um trabalhador depois que ele caiu no cinto de segurança e ficou pendurado. Pesquisando, a gente viu que nos Estados Unidos, alguns equipamentos, já existe um alívio, né, que a gente chama de estribo de alívio, onde o trabalhador pode ir. Então ele pode ficar mais tempo esperando o resgate dessa maneira, porque ele alivia a pressão que fazia a constrição. E pesquisando no mercado, olha uma coisa fantástica que a gente descobriu aí. Fácil. Então esse é só um exemplo. No meu planejamento eu tenho que ver como vai ser feita a forma de supervisão. A análise de risco vai determinar isso. Agora, quanto aos EPIs, aí a norma tem uma série de novidades. Então ela fala o seguinte, tem que ser inspecionados, né, de acordo com a sua eficiência e conforto, efetuar inspeções, o cinto de segurança para aqueles tem que ser
tem que ter um dispositivo para poder fazer a conexão na ancoragem. E algumas novidades. Tem uma novidade que fala o seguinte: o trabalhador tem que permanecer conectado à ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda. Na construção civil, infelizmente eu já peguei alguns acidentes desses, tive que fazer a avaliação, onde o trabalhador esperava para colocar o cinto de segurança dentro do balancinho ou do andaime. Ele tem que estar ancorado sempre. Então a norma estabelece que hoje o tempo de exposição ao risco de queda sem proteção tem que ser igual a zero. Então, se eu não tiver, eu vou usar então o duplo talaparte, um outro sistema de linha de vida, mas nunca o trabalhador poderá estar sob risco se existir a possibilidade de queda. As ancoragens vai ser motivo de um anexo, que a norma vai criar um anexo, mostrando medidas de cálculo, padrões mínimos de resistência que essas ancoragens vão ter que ter. Outra coisa nova que fala o seguinte, então, na impossibilidade de desmontar um labarte fixado acima do nível da cintura, que eu falo do nível 1, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que colocar um amortecedor de energia no equipamento. Ou, quando o talabarte for inferior a 90, que aí ele não consegue amarrar no piso, não tem essa necessidade. Vou mostrar por quê e a eficiência de um elemento amortecedor de queda. En esta demostración dejamos caer 6 pies un maniquí de 100 kilogramos conectado a una slinga de cable acero. Cuando el maniquí llega al final de los 6 pies de caída, puedes ver la 2.200 quilos no impacto no trabalhador, numa queda do trabalhador. Ahora vean la diferencia cuando quilos usamos metro una slinga con absorbedor de impactos. Com absorvedor de energia, La fuerza sobre un 370 cuerpo negro de casi 5.000 libras a menos de 900. Então, hoje, quando a gente adotar o uso do absorvedor de energia, nós vamos realmente salvar vidas. E a zona livre de queda também. Eu vou explicar num vídeo o que é isso. A zona livre de queda é a distância mínima que eu tenho que ter abaixo do trabalhador para poder usar o sistema de segurança. Porque senão o trabalhador pode cair e atingir o solo. E esse é o grande risco. Então, alguns padrões mostram que se eu tenho uma linha de vida de 1,80 m, eu somo ela com mais 1,10 m, que é o absorvedor de energia, quando ele se destaca, ele aumenta esse comprimento, mais o comprimento do trabalhador. Olha só se eu uso um comprimento maior. Eu vou ter fratura no trabalhador ou causar até a morte da vítima. Então, tudo isso tem que ser relacionado. Então, ou eu aumento a altura de ancoragem, ou diminuo o comprimento do meu talabarte, ou uso o absorvedor retrátil, que tem uma distância menor de frenagem. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso, a análise de risco é fundamental. E aqui está um exemplo de uma fiscalização que o meu amigo Rosevaldo fez e mostrou que ele está a mais ou menos 1,80 m de altura do solo e ancorou no piso. Se ele cair, ele vai cair completamente no chão. O cinto de segurança não tem nenhuma utilidade nesse caso. Outra coisa que tem que ser avaliada é como você vai fazer a ancoragem. Em caso de queda, eu posso criar um movimento de pêndulo. E esse é um grande risco. Se ele não morre da queda, ele vai morrer por impacto em outra estrutura. Vocês viram a importância dessa análise de risco na avaliação, na hora de eu determinar o sistema de proteção. Ele tem que ser eficiente e não perigoso também. E aqui é um exemplo de uma fiscalização que eu e o sindicato fizemos recentemente, um acidente fatal, infelizmente, nessa ponte, onde os trabalhadores usavam um sistema de restrição. Essa restrição limita o comprimento para o trabalhador não cair. Só que se ele der um passo para frente, ele vai cair, porque a corda é flexível e o comprimento da labarta é maior. Quer dizer, uma análise de risco muito mal feita. Ele tem que usar um cabo de uma linha de vida mais resistente, a uma distância maior e um talabarte com um comprimento menor. Bom, e o serviço de emergência, que é o último item da norma, que ela fala o seguinte: todas as empresas vão ter que ter uma equipe ou um trabalho de emergência. Então eu tenho que fazer o seguinte: o empregador tem que disponibilizar para respostas em emergência trabalhadora os recursos necessários. E vai ter uma equipe própria ou não. E a gente dividiu isso pelo seguinte: uma grande indústria vai ter uma equipe própria de resgate. Então, em caso de queda, ele vai ter pessoas especializadas que vão subir no ambiente de trabalho, vão fazer o resgate e vão conseguir fazer os primeiros socorros. Mas nem todos estão aptos para isso. Então, se você tiver uma equipe própria, você vai ter que fazer o treinamento e ter os recursos para isso. Hoje em dia, em menos de 40 horas, você não forma um resgatista bom. Agora, eu posso usar a equipe de resgate num ambiente urbano, o SAMU junto com o Corpo de Bombeiros. Então, a minha equipe de resgate tem que saber o telefone, tem que saber manter o trabalhador, reservar um espaço para uma viatura chegar e facilitar esse trabalho. A análise de risco vai identificar cada caso. Porque se a gente pede que todos tenham uma equipe de resgate, a
essa ia ser a norma menos cumprida de todas, porque as pequenas e médias empresas não iam ter capacidade de fazer esse treinamento. Bom, só lembrando um acidente que mostra bem como a falta de planejamento pode implicar num dano ao trabalhador. Essa obra aconteceu na divisa do Piauí com o Maranhão, quando a estrutura que sustentava a obra ruiu, provocando a queda dos trabalhadores. Só para vocês terem uma ideia, os 3 encarregados que estavam lá em cima não utilizavam o cinto de segurança. 2 na queda morreram. Os trabalhadores, por sorte, estavam amarrados na linha de vida. E olha só, a gente conseguiu fazer um cacho de trabalhadores pendurados, né? E essa situação, tá bom, agora a linha de vida salvou os trabalhadores, agora como eu tiro eles de lá? E essa foi a questão. Lembra da suspensão inerte? Esses trabalhadores podem sofrer dano, e como que eu retiro eles de lá? Então a coisa foi feita de forma improvisada. Querem colocar um caminhão, um trator, que por sorte tinha espaço e condição dele aparecer lá, e ele teve que cortar com uma faca lá os equipamentos. Então, a falta de planejamento. Aí eu fiquei pensando, como é que eu faria para fazer o resgate desses trabalhadores? Numa situação. Aí eu fiz uma simulação, imagina a queda do trabalhador, eles pendurados. E agora como é que eu resgato eles? Aí eu pensei numa possibilidade, eu criaria cabos adicionais, com um sisteminha mecânico, ou até um de fora, eu ia liberando esse cabo, fazendo com que eles descessem e fazer o resgate. Quer dizer, o planejamento faria com que eu fizesse o serviço de resgate de forma muito mais fácil. Então, novos anexos vão ser criados, que é o anexo para acesso por corda ao perímetro industrial, redes de proteção, trabalho com escada, trabalho em torres e, principalmente, linha de vida e ancoragem. Só um aspecto curioso, quando a gente for, tudo que se fala em escada aqui no Brasil, tem uma regulamentadora, ela fala da NR18, escada de madeira, mas elas têm que ser melhoradas. Então tem um aspecto que fala, por exemplo, na NR18, toda escada de abrir, ela tem que ter no máximo 6 metros, um dispositivo que não permita a abertura da escada. Mas a gente vai melhorar isso dizendo que o dispositivo antiderrapante, que o material não precisa ser madeira, pode ser materiais mais nobres, mais resistentes, mais eficientes, mas eu vou mostrar para vocês o que também o improviso provoca aqui no Brasil. Uma fiscalização no sul, olha aquele pessoal, aquele cara que está com a escada, o que ele está fazendo? Conseguiu transformar um meio de acesso no meio de transporte. Bom, boas práticas. Vou mostrar algumas boas práticas, rapidamente. Na Espanha, eles têm um dispositivo para construção civil que funciona, ele roda e tem um cinto retrátil. Aí, viajando no Uruguai, eu descobri que eles estão comprando esse dispositivo que pode ser interessante na prevenção de queda do trabalhador. Construção de casas, onde eu já tenho no meu projeto guarda-corpo, né, onde o trabalhador vai utilizar sem precisar usar andaime. Várias telescópicas para colocar uma linha de vida e aí o trabalhador subir seguro. Escadas com a própria linha de vida incorporada, onde ele faz a amarração. Nos Estados Unidos morrem mais de 20 trabalhadores por ano queda com alçapão. Então lá eles obrigam você no alçapão a fazer uma espécie de corrimão para evitar que quando ele estiver aberto alguém inadvertidamente não caia nele. E um sistema simples de proteção na iluminação zenital também tem morte nos Estados Unidos, porque a estatística dele não é boa. E acontecem muitos acidentes fatais. Sistemas de ancoragem que ficam no fundo de laje. E olha que interessante, na hora de fazer a manutenção desses domos, como eu faria se eu não tivesse planejado? Então eles colocaram 2 trilhos com rodízio e aquela escada vai simplesmente se movimentando, permitindo a limpeza de forma fácil e segura. Se não fosse isso, eu teria que apoiar a escada no vidro, um monte de problemas. Agora vou mostrar só uma curiosidade. Isso aqui é uma usina hidrelétrica nos Estados Unidos. Vocês estão vendo os pontinhos pretos? Vamos ampliar. Descobriram já o que é aquilo? Mas cabritos monteses, gente. Não começa a elogiar muito, porque muitos deles caem. Bom, agora vamos encerrar. Só vou mostrar umas fotos para a gente relaxar um pouco, mostrando algumas más práticas, né? Isso aqui é quando o pessoal usa o caminhão para acesso em altura, né? E aqui eu coloquei uma empilhadeira com 2 balancinhos no caminho. E olha a tranquilidade do operador. Isso aqui é fantástico. Esse cara é um escalador hindu, que está famoso na internet.
Mercado dos fabricantes de EPI. A Índia ainda não é um bom mercado. Ah, isso aqui é interessante. Então, eu estou nessa foto, alguém colocou uma escada para acessar um lugar mais alto em cima de uma plataforma, que é proibido. Mas o interessante é onde isso aconteceu. Vamos ampliar isso aí. Isso aí aconteceu em Portugal, na Ilha da Madeira, está lá, Faro, capital da segurança no trabalho. Aqui é um exemplo de ancoragem. Você vê como funciona. E aqui também é um coeficiente de segurança 3 no sistema de contrapeso. Ah, e a gente fala só uma curiosidade. Eu preciso treinar procedimento. Lembra que eu falei no começo? Tudo que a gente faz é para gente, para pessoas. E as pessoas não nascem prontas. Então a gente tem que treinar e orientar para as coisas mais básicas. Eu vou mostrar um exemplo que é a falta de treinamento que pode gerar. Se eu não sei como fazer, né? Vou repetir o vídeo que eu achei tão bom. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Nas avaliações de acidentes fatais, infelizmente, que a gente é obrigado a fazer, a maioria das desculpas está retratada ali. Eu ia fazer, eu devia ter feito, mas só sobra o arrependimento. Bom, uma reflexão para a gente é: não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso fazer. Ok, gente, obrigado. Bom dia, meu nome é Fernanda, sou psicóloga, trabalho na SES. Eu queria fazer uma pergunta para o Jean Franco. Pedi que ele falasse um pouco, uma pergunta não, né? Pedi que ele falasse um pouquinho sobre os aspectos da avaliação médica e avaliação psicossocial na INEP5, né? Que ele entrou com uma avaliação psicossocial, mas no nosso entender, na CESP e no grupo grande de psicólogos que a gente está trabalhando, esse psicossocial quer dizer avaliação psicológica, né? Os aspectos do medo, do preparo, na questão da saúde mental mesmo do trabalhador para o trabalho em altura. Perfeito. Pelo tempo, eu nem abordei o tema, né? Mas é muito importante. A norma hoje exige o seguinte, que no atestado de saúde ocupacional, o médico vai ter que consignar que o trabalhador está apto para trabalhar em altura, não só para a função específica dele. Então ele vai ter que criar exames específicos que combatam o mal súbito, que possam detectar falhas, inclusive os aspectos psicossociais. Se ele tem agrofobia, se ele tem medo, se ele tem problemas, e problema de interrelacionamento da empresa, excesso de jornada, pressão de trabalho, tudo isso tem que ser avaliado, porque todos esses aspectos influenciam na condição do trabalhador, que pode levar a queda. E a gente sabe diversos casos disso. A pressa, a emergência, então a gente deixa de adotar alguns critérios de segurança que podem provocar a queda do trabalhador. Então, vai ser um trabalho grande para os psicólogos, vocês vão ter que criar aspectos de protocolo, de implementação de teste de avaliação, que todo trabalhador na altura, independente da sua função, vai ter que fazer e vai ter que ser submetido a esse exame. Eu trabalho de eletricista de manutenção numa montadora, tenho selo para poder trabalhar à altura. Nossa dúvida é a seguinte: um cinto de segurança, quando você trabalha em uma área de prensa, que tem óleo, o cinto, como ele vai ser lavado? Porque o pessoal na firma pega detergente e lava esse cinto, e a gente sabe que não pode, a firma devia ter um órgão para isso. Claro, a NR6 já fala isso, né? Da manutenção específica, então todo equipamento vai ter que obedecer os critérios do fabricante. E lá vai estar escrito como fazer manutenção e higienização desses equipamentos. Você sabe que determinados reagentes podem ser agressivos ao material e reduzir a sua resistência. Então, é muito perigoso. A análise de risco, o que essa análise, o que a nova NR35 vai criar, vai ser obrigar as pessoas a pensarem, a trabalhar e achar soluções adequadas para cada função. Esse é o caso. É óbvio que está errado fazer esse tipo de atividade. E eu tenho que diminuir a vida útil também desse ciclo. Se ele tem uma validade de 5 anos, eu vou ter que reduzir essa vida útil, substituir a períodos mais curtos em função da agressão que ele está sofrendo.
Então, especialistas vão ter que analisar isso daí. Só uma coisa que eu aproveito para falar, a gente vai lançar no final de maio essa norma regulamentadora comentada. Então, ela vai ser publicada, vai estar na internet, vai estar impresso, para todo mundo poder ler e tirar essas dúvidas que podem acontecer, para ter um parâmetro, para não ter dupla interpretação da norma. Vou abrir mais uma perguntinha para, se alguém tem alguma pergunta, para a doutora Irene. Armando. Bom dia, mesa. Queria parabenizar a doutora Irene pela brilhante exposição que resgata o processo de construção da nossa legislação proibicionista. Mas a pergunta que eu queria fazer para ela como uma das idealizadoras da NR9, que é a norma que trata de prevenção de riscos ambientais, se eu posso afirmar que a NR9 ela é uma norma de gestão, se é uma norma de gestão, o que devemos fazer para fazer com que ela cumpra com o seu papel? Eu entendo que a NR9 ela é uma gestão dos riscos ambientais, estabelecendo condições de atuação do empregador. Ele tem que fazer planejamento. Eu acho que hoje as normas, inclusive, eu acho que a NR9 ela abriu esse precedente e todas as normas subsequentes estão preocupadas em fazer com que haja o gerenciamento do risco, não só estabelecimento pontual. Eu creio que a NR9 não precisa de alterações para ser cumprida. Aquilo que está na NR9 é o suficiente para que haja realmente a prevenção de doenças ocupacionais. Eu não sei se era essa a sua pergunta. Eu entendo que a NR9 hoje ela tem todas as condições, não há necessidade de alterações para que ela possa se tornar uma norma de gestão. Ela tem na sua idealização a gestão dos riscos ambientais.